A partir de agora, vamos iniciar nossos estudos sobre as massas de ar. Você deve saber que as circulações atmosféricas ocorrem continuamente sobre a superfície terrestre. No entanto, sobre algumas regiões do globo há acúmulo de massas de ar. Essas massas adquirem características próprias em temperatura e umidade relativas à superfície e as propaga por toda a sua extensão vertical, constituindo um imenso bloco de ar com propriedades mais ou menos uniformes em cada nível considerado. Utilize os botões para saber mais. Uma massa de ar é definida como uma imensa porção de ar com características físicas particulares, principalmente relacionadas à temperatura e à umidade. As massas de ar classificam-se de acordo com a região de origem, a temperatura e a umidade. Estude este quadro e saiba bem a classificação e os nomes mostrados, pois é em função deles que daremos prosseguimento aos nossos estudos. Clique sobre os itens do quadro para saber mais sobre cada um deles. Quanto à região de origem, uma massa de ar pode ser equatorial, tropical, polar, ártica e antártica, conforme a latitude de sua formação. As massas de ar tropicais são semi-estacionárias e apresentam as condições de tempo predominantes nos países tropicais, como o Brasil. Já as massas de ar antárticas dão origem às massas polares cujos deslocamentos provocam grandes modificações climáticas em nosso país. Quanto à temperatura, uma massa de ar é classificada em quente ou fria de acordo com o contraste térmico com a superfície sobre a qual se desloca. A permanência das massas sobre regiões cobertas por terra ou água faz com que elas sejam chamadas continentais ou marítimas. Geralmente, as continentais são secas e as marítimas são úmidas. As massas de ar são representadas por 3 letras. Observe este exemplo. A primeira letra representa o grau de umidade, a segunda, em maiúscula, a região de origem e a terceira, a temperatura. Decodificando essa representação, dizemos que trata-se de uma massa marítima equatorial quente. Observe estes outros exemplos para se familiarizar com as representações das massas. Quando uma massa de ar quente desloca-se sobre uma superfície mais fria, o ar das camadas inferiores resfria-se pelo contato com a superfície, provocando uma estabilidade, chegando às vezes a produzir inversões térmicas e névoas. Não há turbulência e a nebulosidade será estratiforme, ocasionando precipitação leve e contínua. A formação de névoas e precipitações provocam grande restrição à visibilidade. Quando uma massa de ar frio desloca-se sobre superfície mais quente, o ar das camadas inferiores absorve calor da superfície, tornando-se menos denso e forma correntes ascendentes. Havendo umidade suficiente, formam-se nuvens cumuliformes, que dão origem a pancadas de chuva e trovoadas, associadas à intensa turbulência. Passada a precipitação, a visibilidade torna-se boa devido à ausência de névoas. Vamos estudar agora as massas de ar que afetam as condições climáticas do Brasil. Na região amazônica, predomina a massa equatorial, com alto grau de temperatura e umidade, que dá origem a formações de nuvens de grande porte e a precipitações intensas. O centro de alta pressão da massa tropical varia de 15 graus sul no inverno a 30 graus sul no verão, e a massa domina grande parte do nosso território. No inverno, o centro de alta localiza-se sobre o Planalto Central, provocando forte seca e inversões térmicas. No verão, localiza-se mais ao sul, bloqueando a entrada das massas polares. As massas polares, principalmente no inverno e na primavera, escoam da Antártica pelo sul do continente sul-americano e alcançam o nosso território. Algumas delas penetram pelo Chile, cruzando a Cordilheira dos Andes e, devido ao efeito FEN, provocam chuvas no lado chileno, névoas na Patagônia e sul da Argentina. Ao atravessarem o Uruguai e a região sul do Brasil, novamente se intensificam, chegando frias e úmidas à região sudeste. Passe o mouse sobre as massas para saber mais sobre elas.
O avanço de massas de ar sobre superfícies diferentes provoca a formação dos principais fenômenos de larga escala nas regiões de transição, denominadas frentes. Utilize os botões para iniciarmos os estudos das frentes. Frente é um fenômeno que se forma numa área de baixa pressão localizada entre duas massas de ar de características diferentes para onde convergem os ventos, levando geralmente à formação de extensa nebulosidade. As frentes, quanto ao tipo, são classificadas em frias, quentes, estacionárias ou quase estacionárias e oclusas. Estudaremos a partir de agora, particularmente, cada uma delas. Algumas alterações climáticas podem indicar a aproximação de uma frente, como o aumento de temperatura, a diminuição da pressão atmosférica, o aparecimento de nuvens cirriformes e a variação nas direções dos ventos. Utilize os botões para saber mais. Nome dado ao processo de formação ou de regeneração de uma frente. Nome dado ao processo de dissipação de uma frente. Linha de instabilidade consiste numa faixa de mau tempo com uma largura de até 60 km, que se forma nas latitudes temperadas e subtropicais antes da passagem de uma frente fria rápida. A partir de agora, vamos saber o que é uma frente fria. Utilize os botões desta tela para iniciar seus estudos. A frente fria consiste numa área de mau tempo que avança sobre região mais quente que será empurrada por uma massa de ar frio. Como uma frente fria é empurrada por uma massa de ar mais denso, tem-se uma elevação do ar mais quente que se encontra adiante, provocando a formação de condições de tempo mais instáveis, associadas a turbulências e trovoadas. As frentes frias no hemisfério sul têm uma direção predominante de deslocamento de sudoeste para nordeste, apresentando às vezes desvios para este e nordeste. Nossa animação mostra o centro de alta pressão mais forte empurrar outro centro de alta, formando entre eles um cavado, isto é, uma área de baixa pressão. A observação Na animação anterior, estudamos o deslocamento das frentes em função da pressão. Agora, observe que há a indicação através de setas que simbolizam o sentido e direção dos ventos divergentes das áreas de alta pressão. Como já estudamos anteriormente, no hemisfério sul, o sentido do anticiclone é anti-horário. A observação notória de nuvens cirros, aumento na temperatura, diminuição na pressão e ventos de direção noroeste é prenúncio da aproximação de uma frente fria que poderá provocar alterações significativas no tempo. A frente quente consiste numa área de mau tempo que se desloca sobre uma região mais fria, empurrada por uma massa de ar mais quente. Trata-se, às vezes, do retorno de uma massa fria que sofreu modificações. Utilize os botões para saber mais. Como a frente quente é empurrada por uma massa de ar menos denso, tem-se um movimento lento, sem levantamento do ar, provocando uma situação de estabilidade associada à formação de névoas e nuvens estratificadas. As frentes quentes no hemisfério sul deslocam-se normalmente de noroeste para sudeste. Nossa animação mostra o centro de alta pressão mais forte empurrar outro centro de alta, formando entre eles um cavado, isto é, uma área de baixa pressão.
Na animação anterior, estudamos o deslocamento das frentes em função da pressão. Agora, observe que há a indicação através de setas que simbolizam o sentido e direção dos ventos divergentes das áreas de alta pressão. Como já estudamos anteriormente, no hemisfério sul, o sentido do anticiclone é anti-horário. As condições meteorológicas que antecedem a passagem de uma frente quente são as seguintes: o surgimento de nuvens cirrus e cirrostratus, discreto aumento de temperatura, diminuição na pressão atmosférica e vento fluindo de nordeste. Frente estacionária é um fenômeno que se forma quando há um equilíbrio de pressão entre a massa de ar que empurra e a massa que antecede a passagem de uma frente, causando uma diminuição na velocidade de deslocamento, podendo inclusive parar sobre uma determinada região. Daí o nome estacionária. Saiba mais clicando os botões. As condições de tempo de uma frente estacionária são menos intensas que as encontradas numa frente quente, porém, persistem por vários dias sobre uma mesma região. Frente oclusa é um fenômeno que ocorre quando uma frente fria alcança uma frente quente e uma ou outra é elevada até que o ar mais quente fique isolado da superfície. A frente oclusa forma-se durante o transcurso de um ciclone, que é um sistema de convergência de ventos resultando numa rotação no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. Quando o ar que empurra a frente fria é mais denso, a frente fria permanece junto à superfície e o fenômeno é chamado oclusão de frente fria ou simplesmente oclusão fria. Algumas vezes, o ar que precede a frente fria é mais denso e faz com que a frente fria se eleve, deixando a frente quente mais próxima da superfície. Nesse caso, o fenômeno é chamado oclusão de frente quente ou simplesmente oclusão quente. Aqui você pode observar como se dá a formação de uma frente oclusa. Com a movimentação das áreas de alta e baixa pressões, quando essas se encontram, surge a frente oclusa. A área destacada pelo círculo é onde se localiza o centro de baixa pressão, ao redor do qual forma-se o ciclone extratropical.